Fala galera, beleza? Eu sou o professor Paulo Eduardo e estou aqui para contribuir um pouquinho com o treinamento de vocês na aula da professora Ana Beatriz, mas de antemão já digo, falar de cargos e salários em 10 minutos é um baita desafio. Não dá. Vou tentar, vamos ver o que acontece aqui. Mas antes, agradecer a professora Bia por ceder o espaço, agradecer aos meninos e às meninas que me procuraram pedindo para contribuir um pouquinho com o treinamento de vocês falando de cargos e salários. Vou compartilhar uma tela para facilitar aqui o entendimento de vocês. Então, tá aqui, como eu disse, sou o professor Paulo Eduardo. Quem quiser me seguir, estou nas redes sociais, e a gente se fala por lá. Estou no Instagram, estou no LinkedIn e estou no YouTube. Um pouquinho da minha formação, sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em gestão de RH e psicologia organizacional. Também sou pós-graduado em docência no ensino superior e sou mestre em psicologia da saúde. Um pouquinho da minha vida corporativa, trabalhei em várias empresas, fui coordenador de curso em outras instituições, trabalhei em outras instituições. A última empresa que trabalhei foi na Ford, saí de lá em 2007 como coordenador de RH e atualmente leciono só no Unicid, onde estou desde 2008. Bom, falando um pouquinho então de cargos e salários, eu decidi começar falando sobre o manual de pontos, que é o manual de pontos, na verdade, é a metodologia mais utilizada para hierarquizar cargos e para definir estrutura salarial. Existem outros métodos que são mais subjetivos, por ser feito por comitês ou pelo próprio RH. Então, o manual de pontos acaba sendo uma metodologia um pouco mais eficiente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é definir os fatores de diferenciação que vão compor o nosso manual. Eu defini três aqui: liderança, maturidade e nível de atuação. Para cada um deles, eu estipulei uma porcentagem que eu vou utilizar dos pontos. E é óbvio que isso tem a ver com o nível de importância dentro do que eu decidi para a classificação. Liderança, eu defini que serão 45% dos pontos, maturidade 20%, nível de atuação 35%. O segundo passo, então, é subdividir esses valores em graus de complexidade. Liderança eu dividi em 4 graus de complexidade, que vai de não exerce liderança até atividades de alta direção. Maturidade eu dividi em 5, de não requer experiência até experiência acima de 6 anos. E nível de atuação eu dividi em 3 graus de complexidade, que vai de operacional até estratégico. Isso feito, a gente vai para o próximo ponto, que é a construção do manual de pontos. Mas para isso a gente precisa fazer uma progressão aritmética para achar a razão entre esses valores. Em sala de aula, a gente faz exercício de progressão aritmética. Aqui não vai ter como. A gente precisa saber que a fórmula para o cálculo é Q igual a n menos A1 sobre n menos 1. A n é o último termo, A1 é o primeiro, n é a quantidade de termos e o menos 1 é da fórmula. Bom, vamos lá ver o manual de pontos. O manual de pontos, então, ficaria mais ou menos assim. Nosso manual vai até 1.000 pontos, ou seja, esses 1.000 pontos eu tenho que distribuir entre os fatores que eu defini: liderança, maturidade e nível de atuação. Lembrando que liderança, 45%, maturidade, 20%, nível de atuação, 35%. Bom, se eu tenho 1.000 pontos para distribuir entre esses três fatores, eu preciso, primeira coisa, eu preciso saber quantos graus tem cada um dos fatores. Lembra que liderança a gente dividiu em 4? De não exerce liderança até atividade de autodireção? Então, o quinto fator aqui de liderança, eu não vou utilizar. Ele vai ficar em branco. Bom, eu tenho 1.000 pontos e eu disse que 45% será utilizado para liderança. Então, 45% dos 1.000 pontos é o meu último termo. Meu último termo em liderança é o fator número 4. 45% de 1.000 pontos, 450 pontos vão ficar aqui. O primeiro termo é 10% do último. Então, se 450 pontos foram utilizados no último termo e 10% corresponde ao primeiro termo, 450, 100%, 10% de 450, 45. Bom, eu já tenho o primeiro e o último, então eu já consigo fazer o cálculo do quê? Aplicando a fórmula, eu vou chegar a uma razão de 135. 135 é a progressão aritmética. 45 mais 135 da razão, 180.
180 mais 135 dá razão, 315. 315 mais 135 dá razão, 450. Fechei aqui os graus de liderança. Vou fazer a mesma coisa com maturidade e nível de atuação. Lembrando que maturidade eu tenho 5 graus, então o meu último termo é o 5. Se é 20%, 20% de 1.200 pontos. O primeiro termo, 10% de 200, 20 pontos. Aplico novamente a fórmula da razão, encontro aqui 45 e faço a mesma coisa. 20 mais 45, 65, mais 45, 110, e assim sucessivamente. Nível de atuação são apenas 3 fatores. Então, eu parto do 3, não vou usar nem o 4 nem o 5, porque eu não tenho. 35% de 1.000 pontos, 350 pontos. 10% de 350, 35. Então, meu primeiro termo deu 35, 350. Bom, fechado aqui o meu manual de pontos, o próximo passo, então, é a gente atribuir graus a esses pontos. Bom, aqui eu tenho a mesma tabela que a gente acabou de fazer, com os graus dos fatores, bonitinho, o cálculo que a gente fez do quê? Liderança, maturidade e atuação. Agora a gente vai fazer a pontuação a partir dos cargos e atribuir graus a ele. Primeiro aqui, vamos pegar como exemplo gerente financeiro, é o primeiro cargo aqui. Vamos começar por liderança. Eu tenho 4 fatores. Não exerce liderança, atividades de liderança intermediária, atividades gerenciais, atividades de alta direção, de direção. Se a gente for enquadrar o cargo de gerente financeiro a esses 4 fatores, o que mais se encaixa é atividades gerenciais. Então, o grau aqui de liderança é 3. Volto aqui em liderança na tabela anterior, 3 corresponde a 315. Então, 3, grau 3, 315 pontos. Maturidade não requer experiência, até experiência acima de 6 anos, que me parece ser a que mais se encaixa. Então, meu grau aqui é 5. Vou em maturidade, 5 são 200 pontos. Tá aqui, 5 graus, 200 pontos. E, por fim, nível de atuação, operacional, tático, estratégico, gerente financeiro, é estratégico. Então, grau 3, vou aqui em nível estratégico, 350. Somo os pontos e tenho aqui 885 pontos. Faço isso com todos os cargos. E aí eu vou ter uma hierarquia de acordo com o número de pontos. Quanto mais pontos, maior o cargo, vamos chamar assim, cargo com mais responsabilidades. Daqui a pouco vocês vão entender como é que eu faço isso aqui, ou onde eu uso esses pontos. Beleza? Alguns de vocês talvez não tenham entendido o processo. Assistam o vídeo de novo com calma, vocês vão entender, não é difícil. O próximo passo, então, é estruturar a tabela salarial. O cálculo do ajustamento da curva de referência, ou o cálculo da reta, é a primeira coisa que a gente vai usar. Aqui eu trouxe um exemplo, vocês vão ver que tem vários cargos, vários grupos salariais, salários, enfim. Isso quer dizer que para cada empresa, o cálculo ou a fórmula do cálculo da reta vai mudar, porque depende de alguns fatores, como número de graus, níveis, salários, quantidade de cargo, enfim. A ideia é a gente chegar a essa equação aqui, y igual a mais bx. Aqui vai uma dica, hein? Primeiro eu multiplico o b pelo x, depois eu somo com a. Se você somar o a mais b para depois multiplicar por x, está errado. Por quê? Porque é uma regra matemática. Primeiro eu multiplico, depois eu somo. Se a fórmula estiver y igual a bx mais a, é a mesma coisa. Você multiplica o b pelo x e soma com a. Não faz diferença como ela está colocada aqui. Em sala de aula eu disse que nós não iríamos fazer o cálculo nem do A e nem do B, porque a ideia não é aprender matemática. A ideia é entender como é que eu uso isso na prática. Está aqui a fórmula de B e está aqui a fórmula de A. E a gente chega a alguma coisa parecida com isso. Se a gente fizer a conta de todos aqueles cargos que eu mostrei daquele exemplo, a gente vai chegar a uma equação que é igual a y igual a 15377, que corresponde a A, mais 357, que corresponde a B, vezes x. Esses são aqueles pontos que a gente viu ali atrás. Para o nosso treinamento, nós vamos usar como melhor ajustamento entre salários e cargos
essa equação aqui, ó, y igual a 6,4 mais 0,061 vezes x. Da onde você tirou esses números, professor? Na minha cabeça. Poderia usar esse aqui? Poderia. Mas, como eu já tinha o material pronto usando esse, foi assim que a gente fez. Lá na sala de aula, eu já dava a equação da reta. Eu já dava y igual a 6,4 mais 0,061x, desde que vocês entendessem como nós chegamos nesse y igual a mais bx com esses números. Ou seja, cargos e aquele monte de variáveis que eu disse para vocês nesses slides. Salários, número de graus, enfim. Bom, o próximo passo, então, é determinar os números de graus do plano. Para esse exemplo, eu dei esses graus aqui. 8 graus, que poderiam ser 8 cargos, e os pontos variando nessa sequência, de 150 a 1661, de 167 a 184, o 2, e assim sucessivamente. Como é que a gente chega nesses pontos? Acabamos de ver lá atrás, fazendo a progressão aritmética. Só que eu não posso trabalhar com esses pontos assim. Então, eu preciso fazer o cálculo do ponto médio. Essa é a fórmula da média. Média de x é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x ao infinito dividido por n, onde x são os números e n é a quantidade de números que eu estou somando. Vamos só voltar aqui. 150, 166, dois números. Então, a média desses números é igual a 150 mais 156 dividido por 2, porque n é a quantidade de números. Ou seja, média de x é igual a somatória de x dividido por n. Média de x é igual a somatória dos dois fatores dividido pela quantidade de fatores que eu estou somando, 2. E aqui eu tenho os pontos médios. O próximo passo, então, é a gente fazer o cálculo do salário médio. Aqui a gente usa a equação da reta. Lembra do y igual a 6,4 mais 0,061 vezes x? E eu disse que era o que a gente usar para o nosso exemplo. Está aqui. Y igual a 6,4 mais 0,061, melhor ajustamento encontrado em relação a cargos e salários que a gente tem da empresa, vezes x, que são os meus pontos. Isso vai me dar um salário médio de R$ 16,03. Ou seja, para o cargo 1, a gente já achou o salário, 16,63. Como os pontos médios aumentam, à medida que eu for aplicando o cálculo aqui, esse salário médio também aumenta. Isso quer dizer que esse cargo, ele dentro da hierarquia, tem menos importância que esse, e assim sucessivamente. Bom, o próximo passo é a gente fazer o cálculo da amplitude salarial, que é a diferença que eu encontro de um salário para outro dentro de uma mesma faixa. Para a gente fazer esse cálculo, a gente usa a seguinte fórmula. Raiz de n de 1 mais a porcentagem, ou seja, a amplitude que a gente adotou para aquele cargo, para aqueles cargos, na verdade. Aqui nós vamos usar uma amplitude de 35%. E aqui começa, então, a primeira sacada do cálculo da amplitude. Por que aqui tem uma raiz quarta? Porque o n é a quantidade de faixas que eu quero descobrir. Avançando aqui para a próxima, o salário médio está aqui, 16,63. Eu tenho um piso, a faixa 2, a faixa 4 e a faixa 5. Isso quer dizer que eu preciso descobrir 4 faixas. A faixa do meio eu já tenho. Então, por isso que o n aqui é 4. Se eu tivesse só 3 faixas aqui, salário médio mais a faixa 2 mais a faixa 4, seria 1 e 3, aí seriam 2 faixas a descobrir. Então, seria a raiz quadrada. Se eu tivesse uma para trás e 2 para frente, raiz cúbica, e assim sucessivamente. Fazendo a conta aqui, raiz quarta de 1 mais 0,35, porque 35% é 35 dividido por 100. 35 dividido por 100 é 0,35. Eu preciso transformar porcentagem em decimal. Como é que eu faço isso? Divido 35 por 100, porque é por 100. Então, fazendo a raiz quarta de 1,35, eu vou achar esse número aqui. 1,077912 e mais um monte de número. Eu usei só 6 casas depois da vírgula. Esse índice é o que eu vou usar para o meu cálculo da amplitude salarial. Tá? Então, vamos lá para a amplitude salarial.
eu já tenho o salário médio, 16,03. O que eu preciso saber? Para eu calcular as faixas maiores que 16,03, eu multiplico pelo índice. Para eu encontrar as faixas menores, eu divido pelo índice. Então, fazendo aí 16,03 vezes 1,07799912, eu tenho a próxima faixa, que é 17,27. 17,27 multiplicando novamente pelo índice, eu tenho 18,61. Ou seja, para esse cargo, o teto é 18,61 por hora. Ou provavelmente por hora. Achando as faixas anteriores, eu vou pegar o 16,63 e vou dividir pelo índice, 14,87. Pego o 14,87 e divido pelo índice, 13,71. Isso quer dizer que dentro desse grau, ou desse cargo, eu tenho um piso salarial de 13,79, próxima faixa 14,87 e assim sucessivamente até o teto. Como é que eu mudo de faixa? Depende da empresa, depende do que foi definido na política de remuneração. Pode ser tempo na função, pode ser graduação, né? Ter aí experiência na área, pode ser um monte de coisa que a gente define. O mais importante é que esteja claro o que eu preciso fazer para mudar de faixa salarial. E sempre lembrando que tudo isso que a gente faz é para evitar que haja sobreposição na hora que a gente faz a hierarquização dos cargos. Bom, meninos, meninas, eu espero de coração ter conseguido pelo menos clarear um pouquinho a mente de vocês. O tempo é muito curto. A gente demorou bastante tempo dentro do semestre para chegar a essa construção. Mas me coloco à disposição de vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, quiser conversar comigo sobre isso, eu estou à disposição. Antes de me despedir, então, saindo aqui dos meus slides, espero que esse resto de semestre seja muito proveitoso, que vocês façam valer a pena e que vocês aproveitem. Beijo no coração, tamo junto.